Então vamos nessa. A gente já falou aí da habilidade um, fazer amigos, da habilidade 2, convidar pessoas, e agora vamos para a habilidade 3, que é apresentar o produto. Durante a apresentação a gente vai fazer um review aí, vamos voltar em alguns pontos que a gente já citou. O que vocês vão perceber é que nós já falamos de todas as habilidades. Tá? A gente vai tratar de cada uma delas agora de forma mais específica. Você não é a questão. Então aqui é o seguinte, nós estamos apresentando o produto, ou seja, temos que deixar nosso ego de lado. Narciso, já falamos disso, lembra? E aí encaminhe o prospecto às soluções de suas próprias perguntas, com perguntas. Treinamos isso lá no início, no presencial, e a ideia daquele treinamento foi mostrar que, para ser interessante, nós temos que ser interessados. Então, se você é interessado naquela pessoa, você faz perguntas para aquela pessoa. A pergunta é a resposta, ou seja, você faz aquela pergunta de forma que o prospecto responda sim ou não. Mas ele respondendo sim ou não, você está conduzindo ele por um caminho e o que acontece no final ele acha que ele mesmo descobriu. E assim você se torna interessante, porque você está prestando atenção nele, você está perguntando para ele. Ele é o centro. Aprenda a apresentar para grupos. Sobre isso nós falamos também, e a evolução disso seria o TED Game. Né? No TED você vai lá e aprende a conversar e convencer um grupo de pessoas. Dentro do processo de convidar pessoas, você convida essa pessoa para uma apresentação, vende sem vender, e aí essa é a pegada. Então, para apresentar para grupos, aí já é um outro módulo que seria a evolução do GoPro, que é o TED. Mas enfim, eu vou dar algumas dicas aqui também. No final aqui eu dou algumas dicas de apresentação para grupos. Apresentar a sua oportunidade. Nesse momento aqui, o prospecto já foi educado, é a hora que você faz aquela virada de chave. Geralmente ele vai te pedir para conhecer o projeto. Né? Dentro daquela nossa estratégia que a gente conversou lá no presencial, nós teríamos aí um prospecto que já assistiu palestras sobre reeducação financeira, sobre consumo inteligente, e daí ele vai querer fazer ali uma economia ou criar uma renda passiva, uma renda que ele não tem ainda, e aí é a hora que ele vai te perguntar como. E ele te perguntou como, ele está praticamente se convidando para conhecer o seu produto. E aí nessa hora de apresentar a oportunidade, tem algumas dicas também. Né? Você não precisa apresentar tudo de uma vez só, você pode apresentar aos poucos também, ele já vai entender o que é o produto, mas divida aí em pelo menos duas partes, né? O produto em si e aquela parte do financeira depois, por exemplo. E aí, habilidade 4, follow-up. Follow-up é basicamente o seguinte: faça o que você disse que faria. Para isso é necessário que você tenha uma agenda. Sobre isso a gente conversou também lá no presencial. E aí, para aquelas pessoas que não são tão lobo assim, na análise de perfil comportamental, ter uma agenda é mais complicado. No entanto, para que você tenha uma agenda, você pode começar com uma micro-resolução. Chegando no horário, por exemplo, só na aula de inglês. Lembra que a gente falou disso lá no presencial? E aí, a partir do momento que você faz isso, você começa a se organizar. Primeira pedra do dominó vai cair, vai derrubar a seguinte, aí daqui a pouco você vai ter uma agenda, vai ser mais organizado e vai conseguir fazer tudo aquilo que você falou que faria. Se você falou que ia ligar em tal horário, ligue exatamente nesse horário. Se você falou que ia encontrar com ele em tal local, em determinado horário, faça. Esse é o follow-up, o início. 2. Nessa primeira fase, você tem que pensar desse jeito aí. Ó. O único motivo para fazer uma apresentação é marcar uma outra apresentação. Você geralmente vai converter o seu prospecto entre 6 a 8 apresentações. Durante desses 6 ou 8 encontros, você vai educando o prospecto, sempre fazendo perguntas, sempre tornando o centro do assunto ali, conduzindo ele com perguntas para soluções daquelas perguntas que ele fez. É quase que retornar a pergunta, mas você não acha que isso que você está me perguntando é isso? No final, a sua resposta é através de uma pergunta. Você transforma a sua resposta em uma pergunta. E aí você tem algumas outras perguntas. Né? Essa aqui, ó, de 1 a 10, qual o seu grau de interesse? O que acontece aqui? Se ele falar que ele tem interesse menor do que 6, você
tem que fazer uma outra reunião, marcar um outro encontro. Se for maior ou igual a 7, então você pode partir para o fechamento. O que você mais gostou? Essa pergunta é muito importante durante esses 6 a 8 encontros, por quê? Se o cliente gostou, por exemplo, do produto, você vai no próximo encontro focar no produto. Se ele gostou da questão financeira, você vai focar na questão financeira. Então, essa parte aqui, essa pergunta, é importante para que você possa conduzir o prospecto. Fora isso, nós havíamos falado também de você pesquisar o prospecto. Lembra do exemplo do vegetariano que é convidado para uma churrascaria? Mas vamos lá. O prospecto ele pode ter resistências para parecer inteligente. Não discuta. Confronto é diferente de conflito. Né? Você pode ter ideias diferentes do seu prospecto, mas aí, de novo, você vai conduzir ele através de perguntas. Fizemos uma dinâmica onde você usava só perguntas. Aquela dinâmica, na verdade, não foi para você aprender a fazer perguntas. Foi para você fixar, levar para sua memória de longo prazo que é importante fazer perguntas. O prospecto ele pode ter crenças limitantes em si mesmo. Não sei vender é uma delas. Então, lembra lá da nossa história do cérebro trino? O cérebro reptiliano, que é um deles, uma parte desses três, fala de trabalhamos com sobrevivência e reprodução. É básico para o cérebro. Então, é a venda mais básica. Isso vem dos primórdios. Você se vende para uma outra pessoa. Então, se você falar que não sabe vender, você está mentindo. Porque sobrevivência e reprodução é instinto. Todo mundo vende isso por instinto. Se vende para uma outra pessoa por instinto. E você pode contar até essa história para o seu prospecto, mas não esqueça, no final sempre é uma pergunta. E o que você acha disso? O que você acha do cérebro reptiliano? Você faz isso? Você vende sobrevivência e reprodução? Você se junta com pessoas? E aí, geralmente você tem que pensar o seguinte, essa pessoa, esse prospecto, ele sabe fazer uma abordagem super indireta? Ele sabe vender sem vender? Ele sabe pelo menos indicar alguém? Ele sabe comprar, fazer compra inteligente, fazer o consumo inteligente? São várias perguntas que você pode colocar aí no seu mindset, você pode se programar para fazer essas perguntas de forma que o seu prospecto ele entenda que ele sabe sim fazer isso, que ele sabe fazer algumas abordagens, ele é apresentado para outras pessoas, ele sabe vender sem vender ele mesmo, sobrevivência e reprodução. Ele tem pessoas que ele pode indicar e ele sabe comprar. É claro, sem confronto. Ele pode ter crenças limitantes no marketing multinível. E nesse caso você tem que usar a empatia. Né? De novo, perguntar, fazer com que ele seja o centro da conversa. Ser interessado é empatia. Né? A gente conversou também lá no presencial, naquela primeira parte, sobre você modelar a pessoa, criar rapport imitando a pessoa, imitando os gestos, não o gesto diretamente. Se a pessoa cruza os braços de uma forma, você cruza os braços logo depois, com calma, mas de uma outra forma. Lembra que a gente falou isso? E aí pergunte. Você pergunta, tá, mas o que aconteceu? Você tem uma história. Me conta aí essa história. O que aconteceu no marketing multinível para te deixar assim? E aí tem a tática do você sente, sentia e descobrir. Depois que ele contou a história dele, você fala assim, caramba, eu já senti isso também. Eu sei como é que você se sente. E já senti assim. Eu descobri o seguinte. E o que você acha disso que eu descobri? Sempre com uma pergunta no final. E alguns perguntam assim, isso é marketing multinível? É marketing multinível? Geralmente essas pessoas se deram mal, ou conhecem alguém que se deram mal. E aí você usando o que a gente falou aqui no slide anterior, a empatia, fazendo perguntas, querendo saber como é que foi a história dele, de repente você vai achar ali um ponto onde você pode começar. E quando alguém pergunta, isso é pirâmide? Essa é legal. Pirâmide, essa palavra já virou, tem uma conotação de coisa ruim já, né? Mas o Eric Orr responde o seguinte, pirâmide é desonesto, e eu não faria. No entanto, eu fui numa apresentação esses dias muito bacana, onde houve uma desconstrução da pirâmide. E, inclusive, na hora que a pessoa que estava apresentando falou assim a palavra, vamos falar aqui de pirâmide. Porque esse desenho aqui da rede, ele mostra, ele representa uma pirâmide, mas pessoas que entraram depois podem ganhar mais do que aquelas que entraram antes. E aí foi muito bacana a forma com que foi desconstruído isso.
essa pirâmide. Ou seja, o Eric Owen responde aí que a pirâmide é desonesto, mas você pode ter essa outra pegada, e depois a gente pode falar mais sobre isso, mostrando que não é realmente pirâmide. Né, que é uma coisa sólida, que tem como você, mesmo entrando depois, ganhar mais do que alguém que entrou antes de você, até mais do que alguém que te cadastrou. Não quero incomodar meus amigos, é uma resistência do prospecto também, né? Mas a questão é, se você acreditasse no seu produto, você contaria para os seus amigos sobre ele? Eu dei até o exemplo de que eu vendo sem vender Ipiranga, que eu falo, ó, eu pego um monte de gente que não tem carteirinha, vou ao cinema e pago meia para todo mundo. E as pessoas me perguntam, como é que é isso? Aí eu falo, quilômetro de vantagem, você vai lá, se cadastra no posto. Ou seja, eu contei para os meus amigos, mas antes eu mostrei para eles o produto, mostrei que era bom. É aquela história, de repente alguém chegar para você e perguntar assim, ó, que perfume é esse? E aí se perguntou que perfume é esse, já é uma forma já te deu entrada. Né? Então a ideia ali é o seguinte, quando ele fala, eu não quero incomodar meus amigos, na verdade ele nem precisa incomodar. Basta de repente ele usar o produto ou gostar do produto e gostar do produto, que ele vai vender sem vender naturalmente. Aí alguns podem perguntar assim, quanto é que você está ganhando? Né? Meio para te testar. Se você já está ganhando bem, perfeito. Agora, se você não está ganhando tão bem ainda, você tem que falar sobre o tempo que você atua. Ou que você atua parcialmente no negócio. Mas que você já conseguiu, por exemplo, ter renda para colocar lá naquele pote que você não tinha ainda. Né? A gente falou um pouquinho lá sobre educação financeira, sobre o segredo dos potes, vamos falar mais disso aí. E aí o que acontece? A pessoa já vem sendo educada, ela já vem recebendo informações, inclusive pode receber informações sobre educação financeira, né? E aí é onde a gente vai fechar nossas parcerias aí sobre as palestras. O que vai acontecer? Recebeu essas informações, ela já está com a mente aberta. Então, depois disso, basta você falar o seguinte, olha, você precisa hoje de R$ 300 a mais, R$ 500 a mais, R$ 1.000 a mais? Então, se você perguntar quanto eu estou ganhando esses 500 a mais, os 300 a mais ou os 1.000 a mais que eu me propus para mim colocar naquele meu pote que eu resolvi criar. E para mim aqui a parte mais importante dessa habilidade é você entender que o único motivo para se fazer uma apresentação é marcar outra apresentação, até que você entenda o momento certo, que é o momento exato para você converter, para você virar a chave, para a pessoa te perguntar ou te procurar ou querer saber mais sobre o produto. Aí sim ela já está preparada, já está educada, já recebeu informações para poder entrar no negócio. Daqui um tempo, daqui uns dias, eu vou passar para vocês um joguinho online, né? Vocês vão poder baixar isso aí, é um quiz, e vocês vão poder estar jogando isso aí, respondendo perguntas, ganhando prêmios, enfim. Presencialmente a gente faz os jogos, né? Mas aqui eu vou já passar para vocês que vocês vão ter a possibilidade de jogar sempre para poder levar essas informações que a gente está passando aqui da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. E no próximo vídeo, no próximo slide, a gente vai falar aí sobre a habilidade 5, que é ajudar os prospectos a se tornarem distribuidores ou clientes. Beleza? A gente se encontra lá. Valeu, galera. Até mais.